Bom dia, meu nome é Evandro, sou aluno da Universidade Metodista de São Paulo, do Polo de Brasília. Estou fazendo um curso de Gestão Pública e estamos hoje aqui no Simpro para fazer uma entrevista a respeito do EJA, Educação de Jovens e Adultos. E o nosso entrevistado aqui hoje é o professor Fernando, ao qual eu passo a palavra para falar um pouco de si e da entidade, o Simpro. Bom dia. O Sindicato dos Professores no Distrito Federal, ele representa 36 mil professores no Distrito Federal da rede pública de ensino, né? E nós atuamos aí desde a participação nas discussões das temáticas relacionadas aos profissionais da educação, assim também como as discussões do ponto de vista das modalidades que são ofertadas aqui na educação pública do Distrito Federal. Em particularmente hoje a discussão é uma modalidade bastante importante, que é a educação de jovens e adultos, e a gente vem aqui com o espírito de colaborar e passar algumas informações aí na discussão do grupo de alunos aqui. Professor, vamos à primeira pergunta. Como o Simpro avalia a EJA que é desenvolvida no Distrito Federal no atual governo? Pois é, meu caro Evandro, o governo Arruda tem se caracterizado, o atual governo, a partir do momento que ele assume em 2007, por um descompromisso com esse segmento, né? Nós tivemos nesse período fechamento de várias escolas que ofertavam educação de jovens e adultos. Nós temos, na verdade, uma ausência de uma política educacional direcionada para esse segmento. A gente percebe que as escolas elas não estão estruturadas, elas não estão organizadas para atender essa demanda. O que nós temos, na verdade, é o que nós chamamos de um reaproveitamento. Na maioria, 90% dos alunos que frequentam a educação de jovens e adultos frequentam no turno noturno. Então, o que nós temos aí é um reaproveitamento de toda a estrutura que há de oferta durante o dia, e aí o aluno da noite fica com essa estrutura bastante sucateada. Não há uma implementação de uma política do espaço, de um processo de organização de material, de infraestrutura adequada para esse segmento. Certo. Na opinião do senhor, qual o principal objetivo da EJA? Nós entendemos que o objetivo é o direito de aprender, de ampliar o conhecimento, né, ao longo da vida. Há muito tempo nós tínhamos bem claro que a concepção do Estado era apenas de alfabetizar, a concepção era apenas de escolarizar. E a gente acha, nós pensamos que a educação de jovens e adultos ela tem um objetivo maior, que não é essa concepção de que o Estado está dando uma segunda chance, ok? É um direito e que todo cidadão, que todo trabalhador tem de aprender, de ampliar seu conhecimento ao longo da vida, a qualquer tempo. Professor, quantas escolas da rede pública por regional oferta a EJA? Olha, hoje no Distrito Federal nós estamos organizados administrativamente em 14 regionais. E aí existe uma variação de acordo com a cidade. Nós temos cidades que 4 escolas oferecem, outras 5, 3, 2. No total, hoje nós temos 107 escolas ofertando a educação de jovens e adultos para os 3 segmentos, né? O primeiro segmento, que seria aquele de primeira a quarta série, o segundo segmento de quinta a oitava e o terceiro segmento de ensino médio. E aí destacando também que essa oferta ela representa apenas 1/6 da potencialidade da rede, né? A rede hoje é composta por mais de 630 escolas, então só para você ter uma ideia, é bem pequeno o número de escolas que ofertam essa modalidade. Certo. Como estão os índices de evasão, aprovação e reprovação da EJA no Distrito Federal no atual governo?
Veja bem, o próprio governo informou, divulgou que o índice de evasão para esse segmento no primeiro semestre, no final do ano também, variaria numa média de 32%. Então, você imaginar que nós tivemos ano passado 68 mil alunos matriculados, 32%, 35% é um índice bastante significativo, né? Então, é tentar compreender, e aí a gente, infelizmente, o governo ele não discute as razões dessa evasão, né? E aí nós temos, por que esse aluno evade, né? Por que ele deixa de ir? Um dos principais motivos é a questão do trabalho, da incompatibilidade de horário de escola com horário de trabalho. Um outro elemento importante, aí eu falei da incompatibilidade, porque infelizmente o que nós temos hoje na educação de jovens e adultos é uma rigidez de horário, de disciplina, de organização aplicada. Quando eu te falei da reprodução, né, nós temos hoje a mesma rigidez que é aplicada ao ensino diurno, regular, da modalidade, nós estamos aplicando. E não dá, né? Você imagine um trabalhador que trabalha aqui, por exemplo, na região do plano piloto, deixar eu trabalhar às 18 horas, se transportar com todo o engarrafamento, com todo o caos do trânsito que nós estamos vivendo no Distrito Federal, chegar em casa ou fazer uma refeição, um lanche rápido, às vezes nem dá tempo de chegar na escola às 19 horas. Né? E então, assim, esse é um dos motivos. Um outro elemento que foi diagnosticado também, a dificuldade principalmente das mulheres, é quanto à rotina diária do trabalho doméstico, que inclusive atrapalha isso. E um outro motivo que a gente tem denunciado também é a questão da distância das escolas, tanto referente à residência desse estudante, como a distância também ao trabalho, porque às vezes ele faz opção. Se ele tiver uma escola mais próxima do trabalho, ele vai sair do trabalho direto. E nós estamos vivendo aqui um processo no Distrito Federal de diminuição. A cada ano, o número de escolas que ofertam essa modalidade vem se regredindo. Isso quer dizer o seguinte: cidades que nós temos apenas duas escolas que oferecem. Então imagine, houve um processo de centralidade dessas unidades que oferecem educação de jovens e adultos, e aí nesse processo ela ficou cada momento mais distante do aluno. E aí a gente tem que pensar um outro elemento também que motiva essa desistência, que é justamente a questão do transporte também. Pagar a terceira passagem, a quarta no dia, o aluno às vezes não tem condição de fazê-lo. E esse é um elemento, né? E aí a aprovação, o próprio governo divulgou índice também, em que ela está aquém dos 50%. Okay? Porque tem esses elementos, né? Nós estamos percebendo que tanto a aprovação e a reprovação, ela tem aumentado devido também a essa falta de estrutura que nós estamos chamando, que não é dada pelo atual governo. Okay? Os professores que lecionam para o EJA recebem da Secretaria de Educação algum processo de capacitação específico? Esse talvez seja o outro problema que a gente não pode deixar de abordar. Não existe uma política de formação continuada, de capacitação para os professores que atuam com a educação de jovens e adultos. Nós temos até alguns cursos ofertados aos outros professores que trabalham em outras áreas, mas não é ofertado. Esse ano, não por iniciativa do governo, muito mais uma parceria do Fórum EJA, nós temos no Distrito Federal, um fórum que discute educação de jovens e adultos, que reúne diversos segmentos, sindicato, movimento popular, ONGs, né? O governo até participa de forma indireta, tá certo? Mas esse fórum é que suscitou o debate sobre a necessidade de formação. E aí a UNB